Amém, irmãos? Então eu trago minha saudação em nome de Jesus. Convido os irmãos para abrirmos em nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 ao 30. Está abaixo? Sim. Mateus 26, do 26 ao 30. Amém, irmãos? Leiamos. E enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, nos deu dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco nos reinos de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Os irmãos podem se assentar. Senhor meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Senhor meu Deus, por essa mensagem, por essa palavra, Senhor meu Pai. Ó Senhor meu Pai, te peço iluminação, Senhor meu Deus, do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha derramar, Senhor meu Pai, sobre o Espírito, sobre mim, Senhor meu Pai, e eu venha passar, meu Deus, somente aquilo que o Senhor queira que nós digamos, Senhor Deus. Abre também, Senhor meu Pai, os corações dos ouvintes nessa noite, Senhor meu Pai, para que eles peguem, meu Pai, essa palavra e guardem em seus corações, Senhor meu Deus. Esse é meu pedido, te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quando nós vamos ver no versículo 26, quando ele fala, tomou o pão, partiu e deu a todos, ele está se referindo ao corpo dele, que foi rasgado, esmiuçado, deslacerado, pela remissão dos nossos pecados. E o cálice do sangue, foi o sangue também que foi derramado na cruz, para a remissão de nós pecadores, né? Nós pecadores. Que foi feito um novo testamento, em que nós seríamos justificados pela graça de Jesus Cristo, porque nós não temos como ser justificados pela lei, não tínhamos como ser justificados pela lei, né? Nós sabemos que lá em Levítico foi feito a lei e no final foi aspergido o sangue de bezerros e bodes sobre o livro, sobre o povo, para testificar, para selar o Antigo Testamento. Da mesma forma, para que a nova aliança tivesse efeito, né, fosse validado, foi aspergido também o sangue de Cristo pela remissão de nós, né, por nós pecadores. Irmãos, o que tem feito nós não ceiarmos é o nosso pecado exposto, mas todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece os nossos olhares, os nossos pensamentos mais profundos, Deus conhece. Mas aí os irmãos perguntam: irmão Isaac, e lá em Coríntios, 1 Coríntios? Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23. Fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor, e também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse:
tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazeis isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazeis todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que bebeis desse pão, comer desse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Sim, irmão Isaac, o que é que o texto está querendo dizer? Irmãos, como nós vamos contextualizar a igreja de Coríntios, certo? Já falei até sobre este assunto lá na nossa igreja, né? Que é um texto muito lido e pouco explanado, né? Quando nós vamos ver o contexto da igreja de Coríntios, ele foi escrito lá em 59 depois de Cristo, né? Paulo escreveu para questionar certas doutrinas, né? Casamentos desordenados, sacrifício a ídolos, diversos problemas na igreja, né? Contendas, fornicações, dissertações, heresias. E ele cita nesse texto aqui 7 maneiras de cear indignamente. Ele cita lá no versículo 18, dissensões, no versículo 19, heresias, no versículo 21, o egoísmo, o uso indevido da igreja, no versículo 22, o envergonhar os pobres, no versículo 22, participar indignamente da igreja do Senhor e seus benefícios, no versículo 27 ao 30, e não julgar a si mesmo, no versículo 31 ao 34. Aí eu pergunto, na igreja de Cristo, nas barrocas, há dissensões, há heresias, há egoísmo, o uso indevido da igreja, envergonha os pobres, aqui, participar indignamente da ceia do Senhor com seus benefícios e não julgar a si mesmo. Eu quero me deter aqui só a parte que é participar indignamente, certo? A parte de ser indignamente quando nós não discernimos o corpo de Cristo. Quando ele fala, isso é o meu corpo, lá em Isaías 52:14, expressa exatamente o que Deus queria dizer, né? Que ele foi deslacerado, ficou irreconhecível, ficou mais irreconhecido que os próprios filhos do homem, né? Aqueles que foram condenados junto com ele. Ele ficou mais irreconhecível. E a representação do pão sem o fermento é algo puro, sem mentiras, né? Que a gente sabe quando acrescenta o fermento à massa, ela tende a se elevar. Uma massa pequena e tende a se elevar, ficar uma massa maior do que ela realmente é. Então, o corpo de Cristo, representado aqui nessa noite, para que nós não sejamos indignamente, isso aqui está representando o corpo de Cristo. Não é cerimônia qualquer, não é um evento qualquer, que nós fazemos todos os dias, todos os primeiros domingos do mês, na Igreja de Cristo das Barrocas. Bem? O vinho, no caso aqui o suco de uva, que é representado, o fruto da vide, né? O suco da vide, é o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, pelos nossos pecados, para que nós fôssemos purificados, para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Isso representa o meu sangue. Esse vinho representa o meu sangue. Esse pão representa a minha carne. Irmãos, a Igreja de Cristo Barrocas
Eu acredito que ela não desrespeita esse momento. Não usa a igreja de qualquer forma. Não trata esse momento como se fosse qualquer outra festa qualquer. A Igreja de Cristo Barrocas, ela não tem heresia aqui, é pregado a Bíblia aqui. Não desrespeitamos os necessitados. Sabemos que quando precisamos, nós chegamos junto e ajudamos também. Então não nos desrespeitamos. 1 Coríntios capítulo 11 fala da igreja específica, lá em Coríntios, onde havia esse tipo de situação. Quando Deus fala que, tomando o cálice, dando graça, diz, bebei todos, sem exceções. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Há um propósito. Há um propósito para nós estarmos aqui celebrando isso aqui todos os dias, todas as ceias. Nós estamos celebrando aqui o sacrifício que foi feito por remissão dos nossos pecados. E quando Cristo vir buscar a igreja, nós vamos ceiar novamente com Ele lá. Essa é a nova aliança, selada com sangue, para a remissão de muitos, de vários, de todos aqueles que creem e querem seguir a Cristo. Ele chama a todos, oferece a graça a todos. Lá em Isaías 55 nós podemos ver. Ele diz, vinde a mim, que eu... Vamos lá, Isaías 55. Isaías 55 primeiro. Todos vós quem tem sede, vinde às águas, e os que têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele chama a todos, irmãos. O rico, o pobre, o moreno, o loiro, o baixo, o alto. Ele chama a todos. Porque o sacrifício dele foi para os pecadores. Para que foi o sacrifício dele na cruz? Irmão, isso já foi predito pelos profetas. Na antiga aliança, os profetas já vinham falando que virá do homem, aquele que vai sofrer, padecer dores, derramar seu sangue pelos pecadores. Separei aqui algumas referências que falam sempre do Novo Testamento, todas elas no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, né? Que fala sobre a purificação dos pecados através do sangue de Cristo. E somente ela, a purificação dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, pode redimir, se for aceita como purificação pessoal. E se os mandamentos forem cumpridos. Amém? Lá em Marcos 14, 24 fala o seguinte. Ele disse, isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. João 6, 53 a 56, Jesus disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 19, 34. Eu vos digo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com a lança e logo saiu sangue.
O sangue que foi derramado pelos pecadores. O sangue que foi derramado por nós. Se não tivesse nenhum pecador aqui, não precisava Cristo ser morto por nós. Atos 20 e 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Nós somos cuidadores um dos outros. Romanos 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo sangue, demonstrando a sua justiça e a sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Romanos 5, 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que bebemos é uma participação do sangue de Cristo, e o pão que partimos é uma participação do corpo de Cristo? 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Se lembrem disso. Se lembrem que eu padeci pelos seus pecados. Se lembre que eu padeci para vocês serem justificados. Se lembre que eu padeci para que seus pecados fossem perdoados. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nós não merecemos não, irmão, mas a graça de Deus nos alcançou. O sacrifício de Cristo faz parte do plano. É a parte B do plano. Deus sabia que a parte A não ia funcionar. Que ninguém ia se salvar pela lei. Então ele criou a parte B. Efésios 2, 13 ao 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, fora, aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira do muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Colossenses 1, 14 ao 20. Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Hebreus 9, 12 e 15. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriores puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos a Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que não
para que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, visto que esse morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Hebreus 10, 19 ao 29. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Tendo, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apaguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir na igreja segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E continuarmos a pecar, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3 testemunhas. Com o mais severo castigo, julgará vocês. Merece aquele que pisou os... Com o mais severo castigo, julgam vocês. Merece aquele que pisou os pés, os filhos de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Hebreus 12, 24. A Jesus, um mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido que fala, melhor do que o sangue de Abel. Hebreus 13, 12. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 13, 20. O Deus da paz, pelo qual o sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos do nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 1 e 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, do 18 ao 23. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que ele foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado entre muitos tempos a favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram suas vidas pela obediência à verdade, visitando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração, pois vocês foram renegados, não de uma semente perecível. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. João 1 e 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 5 e 6. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele,
mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus Pai. E a ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Apocalipse 5 e 9. E eles cantaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 7, 14. Respondi, Senhor, tu sabes. Ele disse, estes são os que viram a grande tribulação e levaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E para finalizar, Apocalipse 12 e 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amam a própria vida. Quero só deixar aqui, grifado aqui, João 6,53. Jesus disse, e eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todos os que comem a carne e bebem o sangue têm vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como eu disse no começo, Pedro e Judas cearam. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro discerniu o corpo de Cristo. Judas não discerniu o corpo de Cristo. Pedro, ele pecou, mas ele estava na graça. Ele discerniu o corpo de Cristo. Viu que através de Cristo os pecados dele poderiam ser perdoados. E ele foi perdoado. Judas ceou, mas ele não discerniu o corpo de Cristo. Ele estava preso à lei. Achou que os pecados dele não tinham perdão. E ele se matou. Então, irmão, que nós não venhamos cear indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Discernamos o corpo de Cristo, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém? Que o Espírito Santo venha nos confortar, nos consolar e nos dar convicção dos nossos pecados, para que nós venhamos a se apegar cada vez mais com Cristo, para que nós venhamos cada vez mais buscar Deus e sabermos que o preço maior já foi pago por nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Amém.